Perseguição em Araruama termina em acidente de trânsito e com 2 criminosos detidos. Câmeras de segurança flagram um homem sendo espancado em Paraty. A vítima teve traumatismo craniano. Incêndio destrói 2 casas e assusta moradores do bairro Independência, em Petrópolis. 30 de abril, terça-feira, começa agora o seu SBT Cidade. Boa noite, meu amigo, minha amiga. Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao nosso SBT Cidade. Nós vamos até encostarmos no seu SBT Brasil com os fatos que são destaque em todo o estado do Rio de Janeiro. A nossa primeira informação é essa aqui. A Justiça determinou o afastamento do prefeito de Belfor Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Vaguinho. Ele e outras 24 pessoas são alvos da Operação Metano, uma ação conjunta do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Polícia Civil, que apura os crimes de peculato e organização criminosa. A reportagem é da Patrícia Hadlist. Veja. Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido em uma das residências do prefeito no bairro de Heliópolis. As equipes da Polícia Civil também estiveram na sede da prefeitura em busca de documentos. Promotores de justiça, delegados e membros do Tribunal de Contas participaram da operação. A Justiça do Rio determinou o afastamento de Vaguinho da Prefeitura de Belfor Roxo. Ele está impedido de entrar aqui no prédio da administração municipal. Vaguinho é um dos alvos da Operação Metano, que visa afastar das funções outras 9 pessoas, entre servidores e secretários. Segundo o Ministério Público, todos são membros de uma organização criminosa que provocou desfalques milionários de dinheiro público. Entre os envolvidos está Márcio Correia de Oliveira, o Márcio Canela, deputado estadual reeleito e ex-vice-prefeito de Belfor Roxo, braço direito de Vaguinho. A denúncia também cita o secretário de Conservação, Paulo Sérgio Correia Luna, e André Luiz Santana Leal, secretário de Governo e dono de uma empresa de aluguel de imóveis. Inicialmente, as investigações apuraram irregularidades na contratação de empresas para a prestação do serviço de coleta de lixo. Foi como puxar o fio de um novelo. As fraudes também apareceram em outros campos de atuação administrativa, como da pavimentação de vias públicas e de locação de imóveis. Segundo os promotores, os crimes cometidos são de organização criminosa, concussão, fraude a licitações, dispensa ilegal de licitações e peculato. Esta servidora, ouvida por nossa equipe, denuncia. Ela diz que o prefeito desvia parte do salário dos trabalhadores e não entrega contra-cheque. Quem recebe 1.000, ele tira 600, tira 300 e não tem como a pessoa saber o que está sendo descontado do pagamento porque não está recebendo contra-cheque. E quando a gente vai tirar nosso rendimento, que nem a gente fomos tirar agora, tá como se a gente estivesse recebendo o pagamento certo, de 2.000, e sendo que não, todo mês ele desconta. O professor não está recebendo, ele tirou vale transporte, auxílio alimentação, periculosidade, ele tirou insalubridade, gratificação, todos os benefícios que o servidor de Belfor Roxo tinha aqui no município, ele tirou tudo. Ela diz o porquê tem medo de mostrar o rosto. Prefeitura é uma máfia. Todo mundo tem medo de falar. Até o servidor tem medo. Por quê? Sabe o que ele faz? Ele exonera, ele tira de um cargo, vai botar, a pessoa trabalha perto, ele bota lá no Cafundel do Juda. Então todo mundo tem medo. Vive na prefeitura de Belfor Roxo com medo do prefeito Vaguinho. Hoje ele é um ditador dentro de Belfor Roxo. E a população de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, se pergunta: por que a minha rua é esburacada? Por que eu não tenho uma saúde de qualidade, uma saúde adequada? Por que eu não tenho uma educação de qualidade? A resposta está aí. É desse nível que está a política no nosso estado. As prefeituras, maior parte aí, com políticos envolvidos com corrupção. É difícil, né? Intervalo bem rápido, eu volto já com outras notícias. Você, claro, siga aqui com a gente. Voltamos no intervalo, esse é o nosso assunto de agora. Vamos falar de uma perseguição policial que aconteceu em Araruama, na região dos Lagos, que terminou em um acidente de trânsito e com a prisão de 2 criminosos. Um adolescente de 15 anos também foi conduzido para a delegacia. Quem conta pra gente essa história é o repórter Lucas Madureira, com imagens do Alexandre Leite. Veja só.
As imagens do acidente foram registradas por quem passava pela rodovia Amaral Peixoto, em Araruama, na noite de ontem. Um dos carros envolvidos, nele estavam 3 suspeitos, entre eles um menor. Segundo a Polícia Militar, os bandidos roubaram o carro na localidade de Praia Seca, em Araruama, e fizeram vários roubos a pedestres na região. Quando chegaram bem aqui neste posto da PM, os criminosos se depararam com uma barreira policial. Na tentativa de fugir do cerco, eles pegaram a contramão, mas acabaram batendo de frente com outro carro. Assim que nós tomamos conhecimento do fato criminoso, nós já desencadeamos o cerco e conseguimos visualizar o veículo na rodovia Amaral Peixoto. Com o impacto da batida, um dos bandidos teve fratura exposta e foi encaminhado para a UPA da cidade, onde segue internado sob custódia. Já o criminoso de 21 anos foi preso em flagrante. O menor também foi levado para a delegacia. Com eles, a PM apreendeu um simulacro de pistola. No outro carro estavam 2 idosos que ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Olha, ainda bem que esses vagabundos, esses criminosos, aí tem um adolescente de 15 anos que tem que ser tratado como menor infrator, adolescente, jovem em conflito com a lei, dão um monte de nomenclaturas, mas estava lá envolvido nisso aí. Imagina só, pegou o carro, bateu de frente com o carro de outra pessoa que não tinha nada a ver com a história, colocou em risco vidas, assaltou, aprontou. E agora qual vai ser o destino desses caras aí? Daqui a pouco está na rua de novo, infelizmente a polícia prende, daqui a pouco a justiça solta. Cerca de 400 quilos de maconha foram queimados pela Polícia Militar na manhã de hoje em Campos dos Goitacazes. O material foi apreendido no dia 17 de abril em uma estrada na localidade de Saturnino Braga, após 5 horas de buscas. A droga foi destruída em uma cerâmica na localidade de Poço Gordo. A incineração contou com a participação das polícias civil e militar, além de agentes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária. E olha, também em Campos, a Polícia Civil recuperou na noite de ontem 8 perucas e um notebook, que foram furtados no Instituto Savana por Todos, que aí atende pessoas com câncer na cidade. O material foi encontrado na comunidade de Guarus. Um casal é apontado como suspeito de ter participação no crime e segue foragido. O furto aconteceu na madrugada do dia 14 de abril. Perucas e alimentos como leites especiais foram levados pelos criminosos. Tá aí, que bom que a polícia recuperou esse material. Em Paraty, um homem sofreu um traumatismo craniano após ser espancado na noite do último domingo. Imagens de uma câmera de segurança divulgadas pela prefeitura da cidade mostram toda a cena. Quem tem as informações é a repórter Carolina Costa, que fala com a gente direto da redação. Boa noite, Carol. O que já se sabe desse crime, né? Qual o estado de saúde da vítima? Boa noite, Salu. Boa noite a todos. Então, de acordo com informações da Polícia Militar, Fábio Santos de Paula, de 32 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à unidade de pronto atendimento da cidade, com traumatismo craniano e com dificuldades de respirar. Mas até o fechamento dessa edição, o estado de saúde da vítima não havia sido divulgado. O agressor foi identificado como Tiago Albino Nascimento Generoso, de 24 anos, que usou um bastão de madeira para agredir a vítima. O crime aconteceu na Avenida da Silveira, na Praça do Chafariz. Fábio conversava com um grupo de pessoas quando começaram as agressões. Tiago continuou chutando a cabeça do rapaz, mesmo ele estando desmaiado. O acusado foi detido ainda no local do espancamento e o caso foi registrado na delegacia de Paraty. É com você, Salu. Ok, Carol, obrigado pelas informações. As imagens falam mais do que as palavras. As imagens estão ali e mostram muito bem esse cidadão, o tal do Tiago, tentando matar essa vítima, né? Mesmo caída, a vítima continua apanhando ali com um pedaço de pau na cabeça. Quer dizer, ele tinha intenção de matar. Que esse cara responda pelo crime que cometeu e tenha a punição que merece. E foi encontrado ontem no lago de uma fazenda em Taipava o corpo de Gabriel Dantas Lourenço, de 24 anos. Os bombeiros eles foram acionados, mas o jovem já estava sem vida. De acordo com a delegada Juliana Zier, familiares disseram que Gabriel tinha desaparecido no sábado, dia 27, após ingerir bebida alcoólica. A polícia está investigando o caso, não descarta, então, a hipótese de a vítima ter morrido afogada aí
mas aguarda o resultado do exame de necropsia para identificar a real causa da morte. Olha aí, gente, um jovem de 24 anos, pelo que a gente sabe do caso, pelo que a delegada já conversou com a nossa produção, provavelmente ele tenha se afogado mesmo neste lago. Vamos para essa notícia. Moradores do bairro Independência ficaram assustados com o incêndio que atingiu 2 residências na tarde de ontem. Os imóveis, gente, tiveram que ser interditados pela Defesa Civil. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas para não atingir outras casas. Ninguém ficou ferido nesse caso. Veja só. Um dia após o incêndio e ainda há fumaça no local. Dentro dos imóveis restaram apenas cinzas. As cadeiras ficaram retorcidas, roupas e móveis completamente queimados. E da televisão que estava na parede, sobrou apenas a estrutura de ferro. Foi apavorante, né? Quanto mais que eu estava com meu filho, né, de 3 anos, entendeu? E saí correndo e não deu tempo de salvar nada. As chamas causaram pânico em moradores do bairro Alta Independência, em Petrópolis. Ao lado dos imóveis em chamas existe uma escola municipal e diversas crianças estavam na unidade na hora do incidente. O fogo começou por volta do meio-dia neste quarto. Segundo os moradores, as chamas se alastraram rapidamente e destruíram pelo menos 5 cômodos do imóvel. O estrago só não foi maior porque o corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio. Apesar disso, 2 dos que viviam aqui perderam tudo. As casas estavam sendo restauradas e um curto-circuito pode ter iniciado o incêndio. 3 homens moravam no imóvel que é geminado. 2 deles não têm mais condições de voltar, porque o local foi interditado pela Defesa Civil por apresentar riscos. Carlos é um dos desalojados e pede ajuda. O cara tem que arrumar a casa, pelo menos um cômodo só, um banheiro, tá bom. Não precisa de muita coisa, não. O mais importante é fogão, a geladeira, né? E roupas. Pode ser até assim usadas, né? Que foi perca total. As pessoas interessadas em fazer doações podem ligar para o IVAN no telefone 024 99234 2912 ou ir até o local. As casas ficam onde funcionava o antigo Clube Panorama. Olha, ainda bem que ninguém se machucou nesse incêndio, mas aí há pessoas desalojadas, pelo que a gente sabe, são pessoas que provavelmente devem ter buscado abrigo em casas de familiares, que provavelmente perderam tudo ali, obviamente. A gente pede que as pessoas se sensibilizem com essas famílias, procurem lá esses familiares para poder ajudar, né, com alguma coisa. Imagina só, gente, você ter sua casa destruída pelo fogo, é muito triste. Aconteceu hoje na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a 4ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga pelo menos 17 mortes de bebês ocorridas somente este ano no Hospital da Mulher, na cidade de Cabo Frio. Vamos então à redação falar com ele, com o Lucas Madureira, que está aqui com a gente. Boa noite, Lucas. Quem foi ouvido hoje? Qual balanço você traz de mais essa fase da CPI? Oi, Salutiel, boa noite para você, boa noite a todos. Na reunião de hoje foram ouvidos representantes do TCE, o Tribunal de Contas do Estado, e da DEAN, a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher em Cabo Frio. A CPI aberta para investigar as mortes de 17 recém-nascidos este ano no Hospital da Mulher é presidida pela deputada estadual Renata Souza, do PSOL. Ela gravou um vídeo para a gente fazendo um balanço dessa reunião de hoje. Vamos assistir. O TCE vai nos ajudar a estabelecer parâmetros de avaliação de como essas contas estão sendo gastas no município e se isso de alguma forma interfere no serviço prestado pelo Hospital da Mulher a essas parturientes, a essas mulheres que perderam os seus bebês. A gente lembra que os diretores do Hospital da Mulher foram afastados do cargo no mesmo dia em que foram ouvidos pela CPI e a nova diretora deve ser ouvida nos próximos dias, Salutiel. E nós seguimos aí acompanhando essa novela. Volto com você. A gente precisa de resposta, a gente precisa de investigação, não é mesmo, Lucas? Até porque foram 17 bebês mortos apenas este ano no Hospital da Mulher. Isso não é normal, né? Não pode ser normal. Agora é intervalo, já outras notícias. Você, claro, siga aqui com a gente. Voltamos do intervalo, uma notícia do norte do estado. Foi recapturado na noite de ontem o último dos 5 internos que fugiram da unidade do Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE, lá de Campos. A fuga, como a gente noticiou, aconteceu no último dia 10 de abril. Tá? De acordo com a PM, o adolescente foi localizado na rua Carlos Bruno, no Parque Bandeirantes, após denúncias.
recapturado, está de novo lá, no Degase. É assim que funciona, né? O cara é muito gente boa, quer dizer, ele já fez, já aprontou lá fora, agora ele vai para o sistema, para mim, é um sistema penitenciário de jovem adolescente, não adianta dizer que não, porque é cadeia para adolescente, né? Dizem que não é, mas está lá preso, está detido, e agora vem aprontar essa, né? Gente muito boa. O edital para a licitação do transporte público de Nova Friburgo foi publicado em Diário Oficial. O fim da dupla função dos motoristas está entre as exigências desse edital. O contrato com a empresa que atua na cidade já terminou em setembro do ano passado. Vamos à redação, porque a Carolina Costa volta agora com detalhes. Carolina, já existe uma data para o processo de licitação? Então, Salu, a previsão, segundo o edital, é que a licitação seja realizada no dia 19 de junho. A empresa ou as empresas que vencerem a licitação serão responsáveis em atender 2 regiões da cidade e terão 10 anos para operar o serviço no município. Entre as exigências do edital estão a criação de mais 2 linhas circulares no município, uma no distrito de Conselheiro Paulino e outra em Olaria, circulação de coletivos durante a madrugada em 5 localidades, acesso à integração para quem paga a passagem em dinheiro e uma das mais polêmicas, que é o fim da dupla função dos motoristas, que também ocupam o posto de cobradores. É com você, Salu. Ok, Carol, obrigado pelas informações. Já é uma novela repetida essa questão do transporte público em Nova Friburgo. Falam que vão fazer uma licitação, que nova empresa pode assumir, continua a mesma, não cumprindo com nenhuma dessas metas aí estipuladas nesse edital. É assim. E agora é lei, gente. Em Petrópolis, os estacionamentos terão que se responsabilizar por danos que sejam causados aos veículos durante a permanência deles dentro dos pátios. Saiba quais são os seus direitos agora na reportagem. Veja. Os motoristas que utilizam um dos 78 estacionamentos licenciados em Petrópolis agora contam com uma lei municipal que proíbe o uso de informativos que isentem os estabelecimentos comerciais da responsabilidade por danos causados aos veículos estacionados. Se a gente está pagando pelo tempo que o carro fica lá dentro, é mais do que obrigação eles serem responsáveis pelo carro e até pelo algum objeto que fique lá dentro, né? Tem que se responsabilizar. Até pelas taxas que eles têm cobrado, né? A lei que entrou em vigor no dia 17 de abril foi vista com bons olhos pela maior parte dos motoristas. Mas quem trabalha nos estacionamentos afirma que ter que se responsabilizar por objetos deixados nos carros é um problema. Se cada pessoa que entrar aqui tem que ser responsável por isso, não tem como. Porque tem que fazer uma listagem do que tem dentro do carro dele e depois assinarem. Aí chega a pessoa e diz, não, eu tinha 10 mil reais dentro do meu carro. E daí? Onde Paulo trabalha, passam cerca de 300 veículos por dia. E para listar tudo que há dentro dos automóveis, seria necessário ter mais mão de obra, o que, segundo ele, é inviável. Nós já assumimos qualquer risco do carro, de batida, de qualquer coisa, a gente se assume aqui dentro. O resto a gente não pode fazer nada. Fechar as portas que não tem jeito, vai trabalhar desse jeito. A nova lei inclui, além dos estacionamentos, os supermercados, shoppings ou congêneres, que possuem estacionamento próprio ou terceirizado por empresa especializada, oferecido de forma onerosa ao usuário. Por conta disso, o Procon pretende visitar esses estabelecimentos. Uma vez entregue o carro no estacionamento, ele tem que ser devolvido nas condições que foram entregues, com todos os objetos entregues dentro do carro também. Mas vale ressaltar que, para ser ressarcido de algum prejuízo causado dentro dos estacionamentos, é preciso comprovar que foi lesado. O não cumprimento da lei pode gerar penalidades aos proprietários desses estabelecimentos. Isso começa a tramitar um processo que pode chegar assim a sanções administrativas e não somente a multa, como também suspensão de alvará. É claro, né? Você está colocando o seu veículo sob responsabilidade de alguém. Alguém tem que se responsabilizar caso haja um arranhão no carro. Agora, também quando o carro entrar no estacionamento, vai ter que ser feito o quê? Uma vistoria para saber se tinha ou não tinha arranhão. É um assunto meio polêmico, né? Agora eu faço o quê? Vou embora? Então tá bom, vem chegando aí o SBT Brasil para te deixar muito bem informado com as informações mais importantes do nosso país e do mundo. A gente volta a se falar amanhã. Tchau, até lá!